Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje a gente vai tratar do Messi, do Maradona, do Neymar, do Pelé. Pessoal, não entendo nada de futebol, hein? Do Capitão Maravilha, do Homem-Aranha e todos os heróis juntos que vocês possam pensar da marcenaria em termos de máquina, que é a Dona Tupia. Essa moça aqui faz tudo e mais alguma coisa. Ela corta, ela fura, ela rasga. É praticamente como se fossem quase todos os equipamentos juntos num só. Faz quase tudo que todas as outras máquinas fazem. E por que isso? Porque tiveram uma brilhante ideia. Isso foram, se a minha memória não falha, dois irmãos americanos no início de 1900 e perereco, tiveram a ideia de pegar um motor e botar um troço que corta na ponta dele, uma ferramenta de corte. Daí nasceu a tupia, né? E como você pode variar essa ferramenta de corte, pode instalar esse motor num monte de lugar, então ela ficou uma ferramenta muito versátil, um equipamento muito versátil. Tanto que as máquinas de usinagem CNC, comandadas por computador, o que elas são? Elas são uma tupia que tem diferentes ferramentas de corte penduradas na ponta, comandadas em termos de deslocamento, né? Eixo X, eixo Y, eixo Z, velocidade, por um computador, por um programa que diz como é que ela tem que ficar passeando por ali para fazer a usinagem da peça, certo? Então, é o equipamento que não pode faltar em nenhuma marcenaria se você quiser ter qualidade e produtividade, tá? Do ponto de vista de tipos de tupia, nós temos basicamente, pessoal, dois tipos. Nós temos as tupias fixas, que são essas aqui, e elas têm esse nome porque você não consegue fazer variação da profundidade de usinagem durante o processo de usinagem. Ou seja, uma vez estabelecida uma altura, uma profundidade de usinagem, durante a usinagem não é bom que você mexa nisso. Você pode variar antes, né? Levar mais para lá, mais para cá a base em relação ao motor, travar, mas durante a usinagem não é muito aconselhável que a gente faça isso. Em contraposição à tupia fixa, você tem a tupia chamada de tupia móvel, ou tupia de coluna, ou tupia robozinho, porque ela tem esse formato aqui de um robozinho. Aqui no Brasil, o pessoal, a gente é muito criativo, a gente arrumou esse nome para tupia, né? Vamos lá, tupia fixa ou tupia móvel? Como praticamente tudo na vida, tem vantagem e desvantagem em cada uma delas, tá? Independente das características individuais, existe uma coisa importante. Vale a pena você economizar o seu dinheiro para você comprar uma tupia boa, de boa qualidade. Por quê? Porque você tem uma ferramenta de corte para executar usinagem de precisão, rodando entre 8.000 e 24.000 rotações, é a faixa média, na ponta desse eixo. Não vai ser muito legal você ter um equipamento de baixa qualidade, porque você pode perder qualidade durante a usinagem ou você pode se machucar. Tupia não é um equipamento para se brincar com ele, é equipamento seríssimo, tá? Voltando aqui à questão das tupias fixas e tupias móveis. Quais são as vantagens e desvantagens da tupia fixa? Vantagens: preço mais baixo, um equipamento razoavelmente simples, não tem muita coisa aqui para dar defeito, né? Se for uma de boa marca, é motor e colar para prender a ferramenta, né? Leve, você pode pilotar inclusive usando uma mão só. Você consegue, né, usinar, fazer determinados tipos de usinagem segurando uma tupia fixa com a mão só, tá? Tupias móveis. Qual é a grande vantagem da tupia móvel? É justamente a característica de você poder variar a profundidade de usinagem durante a execução da usinagem. Então, em relação à tupia fixa, isso traz um ganho de produtividade. Se você tem, por exemplo, que abrir um rasgo profundo numa peça, com uma tupia fixa, você vai ter que dar uma passada para a máquina, regular a altura, dar outra passada e assim por diante. Na tupia móvel você não precisa fazer isso. Então isso, dependendo do tipo de serviço que você faz, é um diferencial tremendo. Em compensação,
as tupias móveis, né, tupias de coluna, elas são mais sofisticadas como equipamento, tem mais peça para dar defeito, elas são mais caras, né, tem preço mais alto, tem preço mais alto, não significa que seja mais cara, tem preço mais elevado, tá? São mais pesadas e elas precisam ser manuseadas com as duas mãos, tá? Você, em geral, boa parte dos equipamentos, você controla a rotação, o liga-desliga do motor numa mão e você controla a profundidade de usinagem na outra, ok? Muito bem, vou comprar uma tupia fixa ou tupia móvel. Como é que eu faço essa decisão? Se você tem recurso, é interessante você ter tupia fixa e você ter tupia móvel, tá? Juntar o melhor de cada uma, né, tendo as duas. Se você não tem recursos para comprar as duas máquinas, você vai tomar essa decisão em função do tipo de serviço que você executa com maior frequência, tá? Vou fazer, por exemplo, a usinagem de borda de uma mesa que está formicada, tá certo? A máquina ideal para isso é a tupia fixa, tá? Essa é a máquina indicada. Para você fazer isso com a tupia móvel, o negócio fica meio complicado. Ela é muito desajeitada para fazer. Por outro lado, digamos que eu tenha com frequência que abrir rasgos para fazer encaixe, né, o rasgo, para fazer o encaixe furo-espiga, tá? É muito melhor, especialmente se você está fazendo rasgos profundos, tá? Ou rasgos com formatos diferentes, você ter uma tupia móvel. Você tem muito mais controle e você vai ganhar produtividade em função de você poder fazer vários passes a diferentes profundidades, tá? Se você tiver dúvida, tá? Ou principalmente não tiver recurso, compra uma tupia fixa e vai se adequando a cada caso, né? Vai lá fazendo gabarito, né? Gastando um pouco mais de tempo, você vai conseguir fazer a usinagem também, tá? Se você não sabe bem o que você vai fazer de serviço, o teu serviço é muito variado, é madeira com rasgo para furo espiga num momento, no outro momento você está trimando uma peça, né? Se é esse o teu caso, né? E você precisar comprar uma tupia móvel, que é a mais indicada nesses dois casos, né? Você vai comprar uma máquina com potência, desejavelmente, acima de 2 cavalos, ou seja, 1.500 watts. Você vai procurar uma máquina que tenha um dispositivo para regulagem de velocidade, tá? Nessa máquina aqui, por exemplo, fica instalado aqui esse botão e permite variar, no caso dessa máquina, a velocidade entre 8.000 e 24.000 rotações. Você vai procurar uma máquina com bom curso entre motor e base, tá? Para que te dê a maior profundidade possível de usinagem. Você vai procurar uma máquina com controle micrométrico, tá? Da profundidade, controle fino, para você poder fazer ajuste de profundidade com precisão. Você vai procurar uma máquina também que tenha uma rigidez do motor, do movimento do motor em relação à base. Então você vai pegar a máquina, travar a base e verificar se o corpo do motor não oscila em relação à coluna. Se você pegar uma máquina e quando você descer aqui, você sentir, por exemplo, que a máquina torce para um lado ou torce para o outro, significa que você vai perder precisão na usinagem, tá? Os rasgos que você abrir, os furos que você abrir, não vão ser precisos. Então você precisa de rigidez entre o corpo do motor e as colunas, ok? Além disso, outras vantagens. Essa máquina aqui, nossa cameraman vai mostrar, tem um canal que permite você fazer a tirada do material. Este canal aqui, né, a sucção do material, esse canal leva a esse lado da coluna e na saída você pode adaptar aqui o coletor de pó para ser conectado ao sistema de exaustão, ok? Então, essas são características importantes para se verificar quando da compra de uma tupia, né? Além, que é óbvio que eu já citei, mas vou citar de novo, da boa qualidade da máquina. Eu, particularmente falando, eu não gastaria meu dinheiro numa máquina ruim, tá?
daqui a pouco ela quebra, você vai ter que gastar de novo. Melhor economizar um pouco mais e comprar, quando você puder comprar, uma máquina melhor, né? Mas se não tiver jeito, fazer o quê? Vamos falar agora um pouco das fresas ou dos bits, né? A gente tem aqui diferentes bits, né? Eu coloquei aqui alguns para mostrar para vocês, né? Com diferentes formatos. Vamos falar um pouco sobre eles. Primeiro, sempre que possível, escolha um bit que tenha o diâmetro o maior possível. Um processo de usinagem com uma tupia, né, é um processo violento, é um processo de corte no qual grandes esforços estão em jogo. Se você tem, por exemplo, o caso dessa fresa aqui, desse bit aqui, né, eu tenho aqui um diâmetro de quase 1 polegada, esse aqui deve ser uns 20 e poucos milímetros, para um eixo de 1/4 de polegada, tá? O ideal seria se esse eixo aqui fosse de diâmetro maior, ele fosse mais parrudo. Por quê? Porque isso reduz as deflexões, tá, que a fresa sofre, né, vamos chamar assim, entortamentos, né? E aí isso reduz a possibilidade de ocorrência de vibração, tá? Da tupia ficar dando aqueles socos quando a gente está fazendo a usinagem. Então, quanto maior o diâmetro do eixo de pega do bit, tanto melhor. Isso leva a outra característica interessante das tupias, que é a seguinte: se você precisa de eixos parrudos, você precisa de pinças que peguem eixos parrudos. Então, procurar uma tupia que pegue 6 milímetros, 1/4, 8 milímetros e 12 milímetros, por exemplo, com pinças diferentes, é uma característica muito interessante, ok? Outras características importantes, né? Você ter fresas que tenham a superfície de corte feita com carbureto de tungstênio, tá? É melhor o carbureto de tungstênio do que o aço. Em geral, eles têm durabilidade muito melhor do que a do aço, embora estejam surgindo ultimamente alguns aços especiais com a durabilidade quase tão boa, tá? Só que carbureto de tungstênio, em geral, melhor. As fresas que têm este recobrimento de tinta, se forem fresas de boa qualidade, esses recobrimentos de tinta são antiaderentes. É para impedir que material se deposite, isso é uma característica boa também. Outra característica importante da fresa, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma fresa com a aresta de corte reta. E tenho aqui uma fresa espiral, tá? Se você tem a possibilidade de ter uma fresa espiral ao invés de uma fresa reta, é melhor. Para quem faz usinagem usando plana de mão, tá? E faz usinagem enviesada, né? Usa a plana inclinada, vai entender bem o que eu estou dizendo. O corte é muito mais suave com uma fresa que tenha uma aresta não reta, uma aresta inclinada, do que com uma aresta reta. Outra coisa importante também nas fresas, às vezes vale muito mais a pena, se você faz determinados tipos de usinagem, você comprar uma fresa boa, digamos, essas fresas aqui me atendem, do que você comprar um jogo de fresas que, em geral, né, como eu estou mostrando aqui só para exemplificar os jogos, não significa que todos sejam assim, mas existem muitos jogos de fresa no mercado que trazem uma infinidade de fresas, mas que são fresas de baixa qualidade, tá? Então é melhor você comprar poucas fresas boas, se elas estão mais ligadas ao que você executa, do que comprar uma infinidade de fresas, sendo que muitas você vai usar raramente, né? E aí, eu vou usar principalmente uma delas. Então compra aquela que você usa com frequência, de boa qualidade, ao invés de comprar um jogo todo, em que uma fresa de baixa qualidade vai ficar sendo usada com frequência e as outras provavelmente nunca vão ser usadas, ok? Então, uma outra característica importante, existem disponíveis no mercado colares para você adaptar rolamentos em fresas, tá? E você poder fazer, por exemplo, aqui eu tenho um caso, você tem uma fresa com um rolamento, esse rolamento tem um diâmetro exato do corte aqui, do diâmetro de corte, e tem um colar de travamento. Isso permite a você
fazer usinagem guiada por rolamento. Então você usar fresa rolamentada, né, seja ela de fábrica ou que você mesmo produza, né, procurando rolamentos e colares para colar, é interessante você ter isso também, ok? Muito bem, agora a gente vai falar sobre como usar uma tupia, né? Então, vou preparar aqui a área de lançamento de foguete. O nosso cabo canaveral vai ser aqui hoje, não vai ser lá fora, né? Como foi no caso da serra circular portátil, né? Vou preparar tudo aqui, quando tudo estiver preparado, a gente volta, já já. Muito bem, pessoal, estou paramentado, né, com essa traquitana toda aqui para fazer a usinagem. Então, já regulei aqui no meu parafuso micrométrico o batente da profundidade de usinagem. Eu coloquei esse calço aqui para dar o meu início, não deixar a máquina correr para lá. Coloquei este outro calço, essa outra guia, para dar a lateral. E vou fazer uma usinagem aqui para mostrar para vocês, né, o funcionamento. A profundidade, como eu disse, já foi estabelecida. Liguei a máquina. Como eu tenho uma fresa de diâmetro menor que 25 milímetros, diâmetro de corte, a velocidade já está regulada para o máximo que essa máquina dá, 24.000 giros. E agora eu vou executar a usinagem. Então, vou mover a máquina para cá, dado que o sentido de rotação da ferramenta é assim, certo? Vamos lá. Reparem, pessoal, no seguinte, né, que ao terminar a usinagem, nessa simulação de usinagem, eu parei a máquina, desliguei o motor e esperei o motor parar totalmente antes de movimentar a máquina. Se vocês não seguirem essa recomendação, uma hora ou outra vocês vão acabar batendo a ferramenta de corte em algum ponto, tá? E isso pode estragar a tua peça, a máquina e ou você. Então, muito cuidado, porque tem que lembrar, a gente tem um eixo a 20 e poucos mil giros com uma faca na ponta. Não é brincadeira, tá? Não vamos brincar com isso. Então, terminou a usinagem, para a máquina, desliga o motor, espera ele parar e aí você retira a ferramenta, tá? Retira o equipamento. Perfeito? Pessoal, importantíssimo, esta foi uma aula de introdução, uma pequena aula de introdução à tupia. Tupia dá para montar um curso, tendo aula todo dia, durante um mês, no mínimo, para falar de tupi e fresa. Esse aqui foi só o comecinho, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior, Marcenaria Fina, no YouTube ou no Facebook, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?